Bem, meus irmãos, hoje são dia 29 de maio de 2023. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos, mais uma tarde de aprendizado, mais uma tarde de oportunidades. Então, nós queremos agradecer as bênçãos recebidas. Eu, em particular, quero agradecer muito a espiritualidade, que tem me ajudado muito nesses dias assim mais complicados. Ainda está um pouquinho complicado, mas a gente vai se segurando aqui, se segurando ali, literalmente falando, para poder ficar de pé e fazer a tarefa que o Senhor nos confiou. Então, eu agradeço muito a equipe de Francisco, de Doutor Bezerra, irmã Sheila e todos esses aí que com certeza nos acompanham nesse momento. E rogo a eles que abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, que nesse período aí de ausência vibraram, oraram pela minha recuperação, e Deus possa dar a vocês o quíntuplo, sextuplo de tudo aquilo que vocês desejaram para mim e para minha família. E que toda a família de vocês possa também ser, o lar de vocês, ser abençoado e ser fortalecido. E assim, Senhor, unidos em pensamentos, unidos pelo coração, te pedimos a permissão para que o Senhor nos permita, né, nos conceda o direito de começarmos os nossos estudos desta semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Nós temos aqui a questão 336 do Livro dos Espíritos. Esse estudo de hoje, ele vai ter umas questões assim, bastante interessantes. E cabe bem assim para a gente prestar bastante atenção, sabe? Prestar bem atenção para a gente pegar as nuances, pegar tudo que for necessário e possível, né, para que a gente possa aprender um pouco mais. Aqui na questão 336, está na parte segunda do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Então, ele está falando de quê? Da reencarnação. Ele está falando da reencarnação, do espírito que quer voltar, ou que quer, ou que precisa, não é? Que precisa voltar à carne, que precisa voltar a habitar um corpo de carne no planeta Terra. Então, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar uma criança que houvesse de nascer? Olha a pergunta de Kardec. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Então, Kardec colocou aqui umas questões sérias. Tem alguém, um corpo, se ele fala uma criança, um corpo para nascer, e nenhum espírito que é aquele corpo. Né? Então, isso pode acontecer? E ele diz assim: Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer, vital. Olha a resposta dos espíritos. Olha o que eles estão dizendo aqui. Quando uma criança tem que nascer, vital. É essa de nascer vital. Alguém consegue entender o que ele está querendo dizer aqui? Liga aí a câmera, o microfone, Carmen.
Vital é vida, né? Olha aí, ó. Então ele diz, olha a pergunta, poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Houvesse de nascer. Tem que nascer. Então ele diz, Deus a isso proveria. Se tem que nascer, vai nascer. Aí ele diz aqui, quando uma criança tem que nascer vital, significa que tem crianças que não nascem vitais. Né? Está predestinada sempre a ter uma alma. Se tem que nascer, querendo você, o espírito ou não, vai. Vai. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, toda criança que tem que nascer vital está predestinada a ter uma alma. Agora, como a gente já estudou, no desenrolar da situação, o espírito pode fazer escolhas equivocadas, interromper o fluxo, mas ele iria nascer vital. Entendeu? Ele iria. Agora, ele pode interromper isso. Pode, nós já falamos sobre isso. Vamos dar uma olhadinha na questão, vamos avançar um pouquinho, 355. Na 355, que está na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, todo mundo já achou? 355. Kardec pergunta o seguinte: há de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? E aí os espíritos respondem: frequentemente, isso se dá, e Deus o permite como prova. Quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Ele vem, de repente, vamos pensar assim, ele diz aqui, quer para os pais do nascituro. Aí a gente sabe, né? Se é para os pais, significa o seguinte, esses pais em vidas passadas faliram. Às vezes, foram inúmeros abortos que foram feitos, porque não queria que a gravidade agisse sobre o corpo, entendeu? Não queria que o seio caísse, a barriga crescesse e aparecesse isso, aquilo outro. A gente sabe disso. Hoje, lógico que na época de Kardec isso não acontecia assim, mas hoje, 2023, nós estamos vivendo, e vem no Facebook isso, moças de 21 anos fazendo esterectomia, elas não querem ter filho. Elas não querem ter perturbação com o negócio de criança. Então, para não ficar o não querer ter filho é direito de qualquer pessoa. Eu quero ter filho. Tudo bem. Usa o seu anticoncepcional, usa o seu contraceptivo, até porque quando a pessoa é muito jovem, ela tem um pensamento, né? Dali a 2 horas já muda. A gente sabe como são os jovens, né? Como nós éramos. Não, isso para mim é o fim do mundo. A gente não fazia isso. Dali uma semana o fim do mundo mudou totalmente. Mas fulano, você não falou que era o fim do mundo? Ah, deixa para lá, foi bobagem minha. Porque o jovem, né, é assim.
Aí a garota, com 19, 20 anos, faz esterectomia. Gente, ela lesou o corpo dela. E outras coisitas mais que a gente sabe por aí. É lógico que no futuro isso terá consequências no mar. Há consequências. Não tem quantos pais por aí matam os filhos recém-nascidos, com 2, 3 anos, por questão de ciúme da mulher, disso, aquilo, outro. Não, isso não, a gente não vê ó, as pencas aí no jornal, como diz o povo. A gente fica revoltado, mas a gente vê. Tudo isso vai ter consequência. Então, às vezes, está aqui. Pode ser uma prova para os pais. E querem muito ter um filho e não conseguem. E aí, às vezes, a mulher engravida, mas acontece o quê? O aborto espontâneo, no meio do caminho, pode ser uma prova para o pai. Mas também pode ser uma prova para o espírito, designado a tomar lugar entre os vivos. Ele pode passar por uma prova também. Vamos ver que esse espírito, no passado, pode ter se suicidado de várias formas, lesando terrivelmente o perispírito dele. E agora, para formar um novo corpo, vai ficar complicado, porque o perispírito dele virou uma coxa de retalhos. E muitas vezes ele não consegue sustentar uma gravidez. Ele não consegue. Ou então, vamos dizer que seja um espírito que lá no passado foi chefe, médico, ou uma fazedora de anjos. Vocês sabem o que era, né? Antigamente tinha muito esse vocabulário, fazedora de anjos. E agora ela precisa reencarnar, mas ela não consegue. E vai por aí, né? A N razão para ser uma prova tanto para os pais como para os filhos. Aí na 356, entre os natimortos, todo mundo sabe o que é natimorto, né? Alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, quer dizer, entre esses corpos que se formam no útero das mulheres, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Eles dizem, alguns há. Efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Das crianças, então, só vêm por seus pais. Muitas vezes a pessoa gera como se fosse. Eu não tenho nem a palavra, eu não quero usar uma palavra, e normalmente as pessoas usam, mas é uma coisa assim, muito feia de usar. Às vezes são massas disformes que são formadas. Massas disformes. Entendeu? E ali não havia nenhum espírito. E a gente vai ver mais ou menos como, às vezes, alguma coisa desse tipo se forma, né? Então, ali não tinha espírito, mas, por alguma razão, de alguma forma, a natureza permitiu a formação daquela massa disforme, né? E esses corpos, né? Novamente, olha, envolvendo aí a questão dos pais. 356A pode chegar a termo de nascimento, quer dizer, pode chegar ao fim, até o final da gestação, um ser dessa natureza. Ele está falando aqui, esse ser aqui é orgânico. É orgânico. É uma massa orgânica. Quando o sujeito, às vezes, sofre um acidente e ele morre, às vezes o espírito parte e o corpo não fica ali. O que está mantendo aquela massa orgânica funcionando? O fluido. O fluido.
fluido vital. Fluido. Ele tinha, todos nós, quando encarnamos, recebemos uma quantidade de fluido para a nossa vida. Aí vamos dizer que o cara foi atropelado. Ou melhor, você recebe uma quantidade de fluido para viver 80 anos. 80 anos. Aí você, por alguma razão, pode ser um suicida, tenta o suicídio e não morre. Tem isso. Você sofre um acidente e você entra em estado vegetativo. Aquele corpo tem uma quantidade de fluido vital, de matéria. Aí o espírito sai do corpo e vai embora. Embora. É a tal da morte cerebral, né? O espírito pode partir. E o corpo vai ficar ligado nas máquinas. Vai ter circulação sanguínea, vai ter batimentos cardíacos. Enquanto o fluido vital existir naquele corpo, a máquina vai funcionar. A máquina vai funcionar. Quando o combustível da máquina se esgotar, o que vai acontecer? Aí a máquina para. A máquina para. Aqui pode ser, porque são as ideias, tá? Olha o que ele diz, olha a resposta à pergunta de Kardec. Pode chegar a termo, ao final da gestação, um ser de natureza? Algumas vezes. Algumas vezes. Mas não vive. Porque não havia espírito para aquilo. Aí eu vou aqui no livro que também vai trazer... O que esse livro vai trazer? Também uma ideia para esse tipo de coisa. E se a gente começar a pensar, a gente vai ver como o ser humano é extraordinário. Nesse livro aqui, que eu já apresentei para vocês, A Reencarnação como Lei Biológica, do Décio Iandoli Júnior. E o Décio Iandoli, ele vai trazer também algumas informações sobre isso. Eu já até tinha comentado alguma coisa sobre isso, mas aqui ele vai ampliar mais um pouquinho. Ele vai dizer assim: chama a atenção ainda a possibilidade, deixa eu só ver o capítulo, para se alguém quiser depois, é o capítulo 7, tá? Capítulo 7. Aí ele diz assim, deixa aqui. Chama a atenção ainda a possibilidade da existência de fetos que se desenvolvem sem espírito reencarnante. Portanto, sem um modelo organizador biológico. E que morrem ao nascimento, como descrito em O Livro dos Espíritos, nas questões 356 e 356A do Livro dos Espíritos. Nós acabamos de ler, não foi? 356 e 356A. Ele está se referindo a essas questões. E aí ele vai dizer assim: esta situação que diz Kardec, que os espíritos respondem a Kardec, e pode haver um feto e complete os 9 meses, né? Mas eles dizem, algumas vezes pode acontecer do corpo do feto chegar aos 9 meses, mas ele não vive. É o que está na 356A. E aí o P.S. Andoli, que é um cientista maravilhoso, um grande pesquisador, ele vai dizer assim: esta situação seria possível devido à força mental da mãe. Olha aí. E, de certa forma, substituiria
a função do modelo organizador biológico do feto. A força mental da mãe, que substituiria o modelo, a função, ela não vai substituir o modelo organizador biológico. A força mental da mãe poderá substituir a função. Não é substituir o modelo organizador biológico, mas a função do modelo organizador biológico, do feto. E, no caso, está ausente. Ele não tem modelo organizador biológico. Impulsionando o desenvolvimento celular, o que, na minha opinião, ele, como cientista, médico, pesquisador, é PhD e uma série de coisas, tá? Traduz um tipo de complexo de pseudociese. Então, ele vai dizer que, olha só, vou explicar de novo. Esta situação seria possível devido à força mental da mãe, e, de certa forma, substituiria a função do modelo organizador biológico do feto, que, no caso, está ausente, impulsionando o desenvolvimento celular, o que, na minha opinião, traduz um tipo de complexo de pseudociese. O que é a pseudociese? É a gravidez psicológica. Entendeu? Não tem mulheres que chegam à aparência de 9 meses de gravidez e, às vezes, ela não tem nada. Até os cachorros também. Tem cachorro também, fêmeas. E pode também, da mesma maneira, e com a força mental dela, ela faz a barriga se dilatar. Ela suspende a menstruação. Os seios se desenvolvem. Ela produz leite. E ela tem todas as contrações de uma gravidez, tudo produzido, organizado por quê? Pela força mental da mãe, do espírito. E aí ele coloca, e pode ser que essa força mental desse ser que quer muito ter um filho biológico possa ser tão poderosa que a força mental dela substitua a função do modelo organizador biológico do feto, que não tem modelo organizador biológico. E ela produza com a sua força mental todo aquele processo gerador de um feto para gerar um corpo, para gerar um corpo. Aí vem aqueles processos de meiose, mitose, aquela coisa nada toda. É possível que aos 9 meses se forme um corpo de uma criança, mas, como ele fala, muitas vezes nasce todo deforme, entendeu? Nasce aquele corpo, aquela massa de carne que o médico olha e diz: tem a forma de uma criança, tem uma cabeça que dá para você olhar e parece uma criança, mas é disforme, entendeu? E consegue chegar aos 9 meses. Tudo impulsionado pela força mental da mãe. Mas aí não vive, porque não tem um espírito, né? E depois ele vai falar outras coisas aqui que não dá para a gente atacar aqui, como diz o outro, né? Atacar aqui, que é um estudo muito profundo e muito interessante. Eu nunca tinha entrado em contato com esse tipo de informação. É lógico que eu já tinha escutado falar em gravidez psicológica, mas não nessa teoria da força
mental da mãe ser tão forte e substitua a função do modelo organizador biológico. Por isso, e a gente volta à questão do livro A Gênese, capítulo 14, item 14. Basta o espírito pensar, ele cria. Como tem aquela outra frase que diz, o homem tudo pode. A força do pensamento do indivíduo é extraordinária. E Jesus falou também, vocês podem fazer tudo o que eu posso e até muito mais. Porque quando a pessoa tem uma força mental desse nível, e a gente sabe, né? E tem pessoas que querem tanto uma coisa, que você fica até assustado com aquela, sabe, com aquele desejo da pessoa, que a pessoa pode criar. Ela pode criar. Ela pode criar. Então, eu achei extraordinário essa colocação que ele colocou aqui. Desse ser que quer ser mãe. E como a Carmen falou, até os animais também produzem a gravidez psicológica. E se o animal, que é um ser inferior em relação ao homem, tem gravidez psicológica, então por que o homem, que é anos-luz acima de um animal, não vai poder fazer isso? Né? Então, a gente começa a parar para pensar, meu Deus, o negócio é mais sério do que a gente pensa. É mais sério do que a gente pensa. É lógico que naquela época, a espiritualidade não podia se aprofundar nesse tipo de assunto, né? Não haveria como trabalhar esse tipo de assunto aqui no Livro dos Espíritos. Aprofundar esse tipo de assunto no Livro dos Espíritos. Kardec seria linchado. Porque como é que ele ia falar sobre esse tipo de coisa naquela época? Não tinha condições, né? Então, são temas que ficaram para que a gente, conforme o tempo vem, a ciência vai mostrando, a gente possa ir pesquisando e desenvolvendo. Lembra que eu falei com vocês outro dia daquela deputada Mara Gabrilles, dela usar aquela coisa? Essa semana agora, já mostrou uma coisa mais extraordinária ainda. Um rapaz paraplégico e já não tem esse negócio daquela capa tipo Robocop, não. É uns eletrodos na cabeça dele, né? Eletrodo fininho. Esses eletrodos fininhos com aquela plaquinha aqui. E ele andando dentro do hospital, sabe, com esses andador, que é tipo uma bancadinha assim, com fé que a pessoa vai andando? Né? A gente anda até na rua com isso. Outro dia eu vi uma senhora, ele andando pelo hospital, com aquele andador para cima e para baixo, paraplégico. Porque os eletrodos na cabeça dele vão lá, ligado a um neurônio aqui, outro neurônio lá, aquela coisa que o médico mostrou, e ele, jovem, mas ele sofreu um acidente, partiu a coluna dele aqui, ficou aquela confusão, não podia mais andar. E ele andando com aquele andador ali dentro do hospital. E aí? Que coisa extraordinária. Extraordinária. Meu filho, eu diria para o médico, deixa do jeito que está, eu vou com esse andador até a China. Ele andando tranquilamente, impertigado, olhando para frente com o andador dele. Gente, a pessoa ganhou sua autonomia. Por quê? É a ciência. É a ciência, né? Uma questão agora, 356B de bola. Segue-se daí que toda criança, olha Kardec, que vive após o nascimento, Ah, não, desculpe, gente, eu já avancei.
Vamos voltar agora, né? Nós temos que voltar. Deixa eu só. Eu já tinha comido umas 10 questões aqui. Deixa eu ver onde ele parou aqui. A gente volta na 337. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Então, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? É a pergunta que é feita aqui. E aí os espíritos respondem da seguinte maneira: certo, do mesmo modo, certo, ele diz certo, do mesmo modo que as diferentes provas. Ah, se Deus quiser, você vai, do jeito que pode, né? Porque ele pode a união do espírito a determinado corpo ser imposto por Deus? Olha aí o Memória Suicida. Acha que esses suicidas, se alguém dissesse assim, ó, se você não quiser ir nesse corpinho aí todo problemático, não vai não, tá, meu bem? Ah, então tchau. Não, você vai. Você vai. Chorando ou não chorando, você vai. Agora, se no meio do caminho você aprontar alguma coisa para não nascer, aí é outro problema teu. É problema teu. Então, de certo, do mesmo modo que as diferentes provas. Outro dia eu estava lendo o livro do Albino Teixeira, que a gente usa para nossa radiação, para encarnados, onde ele fala, né, que a gente tem tanto orgulho, tanta vaidade, mas não é nem capaz de dizer com certeza o dia que vai morrer. Não tem o controle. E a gente tem o controle de dizer assim: eu nunca passarei por essa prova. Essa prova eu nunca passarei. Claro que não temos esse controle. Não temos. Então, aí ele diz aqui, mormente, quer dizer, sobretudo, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Então, ele aqui fechou o cachorro. Eles fecharam o cachorro. Isso é certo. Do mesmo modo que as diferentes provas. Se Deus disse, a prova é essa, e não adianta tu dizer, não quero bater o pé, rolar no chão de raiva. Vai passar por aquela prova. E se passar com tranquilidade é bem melhor, hein? Se passar sem espernear e gritar é bem melhor. E ele diz assim, isso acontece principalmente quando o espírito ainda não está apto a proceder uma escolha com conhecimento de causa. Significa, quando o espírito é ainda muito imaturo para fazer essas escolhas. Porque tem espíritos que já alcançaram uma maturidade e eles escolhem as provas. E às vezes você diz assim, não, aquele espírito escolheu aquela prova, tá louco, o cara é maluco. Mas são espíritos que querem dar grande salto, muitas vezes, no seu processo evolutivo. E Deus, percebendo que ele tem cabedal para isso, pode até falhar, mas que ele já tem condições para isso, permite. Mas isso já é o espírito que já está, ó. Agora, tem outros. Vocês tem um livro muito interessante, que é do Hilário Silva, né? Onde eu já contei essa história para vocês. O espírito pede para nascer cego, surdo, mudo, paralítico, tudo que é necessário. Ele queria nascer amputado, cego, surdo, mudo, paralisia cerebral, sabe?
para poder arrebentar a boca do balão. Aí os amigos espirituais olham para ele, olham, diz, faz o seguinte, meu filho, não dá tanto não. Você vai fazer o seguinte, você vai nascer numa família maravilhosa, família espírita, vai ser muito bem educado. Quando você tiver 30 anos, você vai descobrir, a mediunidade vai colidir em você. Mediunidade cura. Aí você vai se ligar numa casa espírita, vai lá trabalhar na casa espírita 2 vezes por semana. Nada exagerado. Você sabe como a gente é, né? 2 vezes por semana, umas 2 horas por dia, né? Se botar 3 horas, a pessoa vai dizer assim, ó, não assinaram a minha carteira, né? Não é nesse jeito. Então, 2 vezes por semana, umas 2 horas, cada dia por lá, vai atender umas pessoas, aplicar o passe, e tá tudo maravilha. Segue por aí. Aí ele achou assim, né? Poxa, queria tudo, né? Encarnou. Aí, aos 30 anos, vida tranquila, aos 30 anos, descobriu a mediunidade, começou a trabalhar na casa espírita. Com 2 anos trabalhando na casa espírita, cansou, deixou de ir. Começou a dizer que esse pessoal da casa espírita explora, querem que eu trabalhe 3, 4 horas na casa espírita, atendendo esses pobres exploradores que só sabem vir pedir ajuda. Bando de pobre, bando de pobre. Aí largou. Aí o amigo espiritual, uma vez, né, uma mãe foi até a casa espírita, onde ele deveria estar trabalhando. Levou a filha dela muito doente. Aí que chegando lá, o presidente da casa falou assim, minha filha, ele, há muito tempo que eu fora daqui. Mas aí o amigo espiritual intuiu, vamos lá na casa dele. Chegaram na casa dele, estava ele sentado na varanda, de pijama, pernas cruzadas, lendo jornal. Aí o presidente da casa espírita, com a senhora e a filha doente, bateu na porta. Ô, fulano, volta lá na casa espírita. Tem pessoas necessitando. Essa senhora aqui, ele olhou e disse assim, dessa pensando o quê, gente? Vocês querem me sugar? Vocês querem acabar comigo? Exploração. Acho que eu nasci para quê? Para ficar me acabando, atendendo esse pessoal pobre, que não quer trabalhar, que não quer isso, que não quer. Vai trabalhar que vai ter dinheiro para pagar médico, para comprar remédio. Bora. Aí o presidente da casa espírita, intuído pelo amigo espiritual, disse, vamos num outro lugar. Levou a moça de outro lugar. E aí o Hilário termina a história, acho que é Hilário em cima termina a história, dizendo assim, e ele queria reencarnar cego, surdo, mudo, aleijado, tudo isso. Com todas essas coisas. Entendeu? Então, o espírito só vai participar da escolha das provas quando ele tiver maturidade. Quando ele não tiver maturidade, ele vai ter que seguir o mapinha, o que orientarem para ele. Aí ele continua aqui, os espíritos no livro dos espíritos. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança e, pelo seu nascimento e pela posição que venha ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então, muitas vezes, ele vai ter que aceitar um corpo cheio de limitações. Cheio de limitações. É consequência de quê? Os atos que ele praticou. Mas aqui, nessa questão 337, tem 3 palavras. Eu já falei isso para vocês várias vezes, mas é sempre bom já chamar atenção. Porque isso é muito comum. Tem 3 palavras aqui que a gente tem que chamar atenção. Uma delas é constrangido. Seria bom a gente sublinhar essa palavra, constrangido. Outra, deixa eu ver aqui.
Ah, na pergunta 337, Kardec usa outra palavra, imposta. Imposta na pergunta de Kardec. Na resposta, constrangido e castigo. Tá? Presta atenção uma coisa. Essas palavras nós vamos encontrar muitas vezes no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em todo o Pentateuco. Punição, castigo, essas coisinhas mais. Porque elas fazem parte de um contexto, de um vernáculo do século XIX. No século XIX, era muito comum, fazia parte do vocabulário das pessoas essas expressões. Castigo, punição. Isso era muito comum. Aí a pessoa disse assim, mas isso aqui é uma resposta dos espíritos? Será que se os espíritos não usassem essas palavras, a mensagem deles seria compreendida? Se suavizassem, se mostrassem de uma outra forma? Lembra quando Jesus diz assim, se vocês não se procurarem melhorar, irão para o mundo de muita dor e ranger de dentes, onde vai ter o inferno. E Jesus muitas vezes usou a expressão inferno, diabo. Ele usou. E se ele dissesse assim, não, meus irmãos, é um processo educativo. Se olha para ele, está brincando. Está brincando. Então, os espíritos, entendendo a mente daqueles homens daquela época, usavam as palavras que faziam parte do contexto do vernáculo da língua daquela época. Hoje, por exemplo, se esse livro dos Espíritos é revelado hoje, não entraria essas palavras. Porque elas vão em contradição com o que Jesus falava. Deus, Abba, papaizinho, bom, misericordioso. E se ele é bom, misericordioso, como é que ele pode impor? Quem impõe por, quer vencer na força. Quem diz que castiga é uma coisa muito dura. Não tem justiça, não tem misericórdia. Quem castiga os outros tem misericórdia? Claro que não. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que o Paulo fala para a gente. A letra mata e o espírito vivifica. É igual, eu estava fazendo um estudo essa semana, onde o palestrante fala sobre isso. Ele diz assim, se você estudar o Antigo Testamento de forma literal, você vai se perder. Ele diz, o Antigo Testamento ele tem que ser estudado com a chave das parábolas. Quando você estuda as parábolas, está lá, o homem saiu a semear, a semente caiu aqui, a semente caiu ali. Aí você vai pensar assim, é semente, deve ser de feijão, deve ser de arroz. A gente estuda assim? Não. Cada palavra que Jesus usa na parábola tem um outro significado. Significa outra coisa. Então ele diz, o Antigo Testamento é para ser estudado você tem a chave para estudar o Antigo Testamento é a parábola. É da forma que você estuda a parábola que você tem que estudar o Antigo Testamento. É dessa forma. Tanto é que Estevão diz assim no livro Paulo Estevão, Moisés é a porta,
Jesus é a chave. Para se entender Moisés e as leis mosaicas, você vai ter que conhecer a parábola. Porque o esquema da parábola está no Antigo Testamento. Entendeu? Está no Antigo Testamento. Aí, Emmanuel, olha só, fraseando Estevão, vai dizer: Jesus é a porta e Kardec é a chave. Para conhecer Jesus, você tem que ir através de Kardec. Para compreender o ensino de Jesus, você só vai conseguir estudando Kardec. Entendeu? Então, para entender Moisés, que foi o grande legislador, você tem Moisés é a porta, Jesus é a chave. Estevão disse isso lá em Paulo Estevão. Eu conhecendo Jesus, conhecendo as parábolas, todo, né? Como é que mexe daqui, mexe dali, eu vou entender o Antigo Testamento. E aí Emmanuel coloca: Jesus é a porta, mas Kardec é a chave. Se você não estudar Kardec, você vai ficar o quê? Pegando os ensinos de Jesus do ponto de vista literal. E aí vem Paulo e diz: a letra mata. A letra mata. E o espírito vivifica. Então você vai ter que raciocinar em cima daquilo, para tirar dali o sentido. E Kardec vai nos ajudar. Então, ele fala: essas palavras, elas estão baseadas no contexto de um vernáculo do século XIX. E os espíritos, respeitando o modo de falar, de compreender aquelas pessoas, eles usam esse tipo de coisa. O que nós, hoje, quando lermos um texto de Kardec, lá do século XIX, falando de diabo, castigo, a gente vai ter que fazer o quê? Não pode ir lá no pé da letra. Ah, quer dizer que nascer com um corpo assim é um instrumento de castigo. Esse espírito está sendo castigado. Você está entrando na compreensão literal. Não é castigo. Não é punição. Não é imposição. Então, nós temos que ter essa capacidade de entender que essas palavras não podem ser compreendidas, aceitas no sentido literal delas. Vamos dar uma olhadinha? E a prova disso está na questão 171. Vamos lá, não é brincadeira não, hein? É 171, 171 de O Livro dos Espíritos. 171. Justiça da Reencarnação. Parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Olha o que diz aqui. Vê se o que está escrito aqui na 171 bate com a história da imposição, constrangimento, castigo. Olha só. Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai, opa, o bom pai. Bom pai não castiga, não constrange, não fere ninguém. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ele é misericordioso. Lembra da parábola do filho pródigo? O pessoal diz assim: tá vendo? Vai voltar para casa. Se eu fosse o pai, eu botava ele para trabalhar como escravo, para ele poder pagar todo o dinheiro que era do pai que ele estragou. A gente adoraria fazer uma coisa dessa, né? Mas, né? Então, o pai deixa sempre aberto uma porta para o arrependimento.
Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Agora, se ele falou que o bom pai, acabou. Acabou. Então, quando eu leio essas palavras assim, ai, Deus impondo, Deus castigando, eu não posso aceitá-las ao pé da letra, porque elas fazem parte de um contexto, de uma época. Eu tenho que saber retirar dela o que é a verdade. Tá? Pai é pai de amor, e tudo que ele faz é para nos educar. É isso aí. Deu para entender? Eu fiz essa digressão aí só para a gente trabalhar isso, porque a gente ainda encontra muito espírita, irmãos das outras religiões, não, porque eles acreditam mesmo em castigo, em céu e inferno, a gente não vai discutir isso. Mas entre os espíritas, a gente ainda escuta gente falando de castigo divino. Tem que pagar, entendeu? Tem que pagar o erro cometido, entendeu? A gente ainda escuta esse tipo de palavras e a gente não pode ficar repetindo esse tipo de coisa. Vamos lá na 338. Também é muito interessante essa questão aqui. Olha aqui. Se acontecesse, já deu para perceber que o verbo aqui está no subjuntivo, né? No imperfeito subjuntivo. Se acontecesse, é o famoso não aconteceu, mas eu quero botar aqui o sim, famoso sim, né? Se acontecesse que muitos espíritos, é muito interessante a pergunta de Kardec, se apresentassem para tomar, olha outro verbo aqui, tomar determinado corpo. Imagina um corpinho pronto lá na bacia e um monte de espírito em volta vai dizer assim, quem vai ser o primeiro? Entendeu? É mais ou menos isso que ele está querendo colocar. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, e é o que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo. Quem é que ele levaria primeiro? Entendeu? Quem é que ia levar primeiro? Aí ele diz assim, muitos podem pedi-lo. Muitos podem pedi-lo. Ele está na posição também, está respondendo de acordo com a pergunta que ele fez. Muitos podem pedi-lo. Mas, em tal caso, esse caso aí que você está citando, de ficar um monte de gente atrás do corpo só, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Então, não tem esse negócio. Se isso fosse possível, nenhum deles teria autoridade para dizer o corpo é meu, ninguém está, acho que eu vi primeiro. Porque seria Deus quem decidiria, se isso fosse possível. Porém, aí vem sempre o porém, como já eu disse, agora ele vai para o fato real. O que eu disse, fato real, não essa suposição tua. Porém, como já eu disse, o Espírito está falando com Kardec, eu já te falei sobre isso. O Espírito é designado e soe o instante em que haja de unir seu corpo. Então, meu filho, o negócio é assim, há um planejamento, há uma preparação de experiência. O espírito é trabalhado, está lá, Missionários da Luz, ele é trabalhado. Depois
é que vamos ver que corpo será. Então, não tem esse negócio de eu fazer um corpo, botar na vitrine e o pessoal passa, pô, eu gostei daquele corpinho ali. Não, eu gostei também. Lindo, né? Ah, eu também gostei. Eles, não é assim. Primeiro, chama-se o espírito. Ó, meu filho, você está próximo de reencarnar. Oh, é. Vamos preparar aí a tua reencarnação. Quanto tempo vai levar? Ah, uns 50 anos. Pô, preparação de 50 anos? É, preparação de 50 anos para ficar tudo azeitadinho. Uns 50 anos se preparando, até que. Aí que vai pensar em corpo. Entendeu? Isso que ele está dizendo. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre, olha aí, perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar. Aí olha o que eles dizem, muito maior e, sobretudo, mais longa. Então, quando o espírito está para reencarnar, voltar para a Terra, ele sofre muito mais uma perturbação do que quando ele desencarna. Tipo assim, a perturbação da desencarnação é muito menor que a perturbação que você passa na hora de encarnar. Aí ele vai dizer assim: pela morte, o espírito sai da escravidão. Escravidão. Estava preso ao corpo, né? Cheio de limitações, às vezes doente, cansado. Pelo nascimento, entra para ela, entra para a escravidão. Ora, o que dói mais? Deixar de ser escravo ou se tornar um escravo? Então, ele diz que a perturbação da encarnação é muito mais longa do que da desencarnação. Porque o cara que está morrendo, ele está deixando a escravidão, a prisão. Agora, o que está encarnando, está dando a Deus a liberdade. E essa liberdade ele só vai gozar um pouquinho nos desdobramentos do sono. Nos desdobramentos do sono. Aí eu pedi a vocês para pegarem um livro do André Luiz. Quem chegou a ver lá no WhatsApp, Entre a Terra e o Céu, no André Luiz. E nesse capítulo, eu coloquei assim, capítulo 29, 2 parágrafos, 14 e 20. Então, vamos lá. O capítulo chama-se Ante a Reencarnação. É o capítulo 29, Ante a Reencarnação. Lá no parágrafo, começando aqui no parágrafo 14, André Luiz, André Luiz não, o ministro Clarencio é que está dando as instruções. E aí o ministro Clarencio diz assim, deixa eu só anotar aqui direitinho. O ministro Clarencio diz assim, a reencarnação, isso é muito interessante, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico. Sair de um corpo orgânico ou entrar num corpo orgânico é choque biológico, né? E quando o espírito está desencarnando, ele não está saindo de um corpo orgânico? Tá. E quando ele está encarnando, ele está entrando num corpo orgânico. Então, isso aqui, a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, é o útero da mulher, né? Em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Então, olha o primeiro choque aí. Olha o primeiro choque. O perispírito
vai sofrer a influência de fortes correntes eletromagnéticas e vão impor a ele uma redução automática. Então, ele vai ter que reduzir. Já vai ser choque para o espírito. Agora vamos ao parágrafo 20. Parágrafo 20, um pouquinho à frente. Rose, se você também depois quiser ir na Gênesis, capítulo 11, item 20, ele fala também sobre isso, Kardec. Depois eu vou até anotar aqui. Gênesis, capítulo 11. 11, item 20. Depois eu vou dar uma olhadinha assim. Aí depois, obrigado, Ana, no 20º parágrafo, ele vai dizer assim, também o corpo físico parece dormir na desencarnação, né? O corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza. Então, quando o corpo começa a entrar em decomposição, ele está fazendo o quê? Restituindo à natureza os elementos que o compõem, não é assim? Porque o corpo não vai se decompor todo? Daqui a alguns meses, você vai lá e só tem osso. O que aconteceu com a carne? O que aconteceu com aqueles outros, os músculos? Foi tudo restituído à natureza. Como o que Jesus dizia? Tu és pó, ao pó voltarás. Não é isso? Então, ele diz aqui, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza. E lhes emprestou tudo. E lhes emprestou a título precário. Quem está devolvendo para a natureza os elementos que a natureza emprestou para ele formar o corpo. Terminou a viagem, devolve o que te foi emprestado. Aí ele diz aqui, tanto não é nosso que a gente não pode levar o corpinho. Aí ele vai falar assim, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa. Então, mesmo aqueles espíritos muito problemáticos, muito desequilibrados, quando eles estão morrendo, quando a pessoa está morrendo, ela está, de certa forma, avançando para a liberdade relativa. É que seja um espírito imoral. Foi um homem que viveu aqui na Terra de forma violenta, imoral. Morreu, é da lei. Ele ganha liberdade. Aí é uma liberdade relativa, mas ganha liberdade. Porque o corpo dele não sustenta mais o espírito. Ele ganha liberdade. Aí ele diz aqui, ao passo que em nos reencarnamos, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa. Não obstante, orientados por nobres objetivos de evolução. É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos, nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Então, quando você vai começar a formar o feto, né, o modelo organizador biológico nosso vai nos proporcionar o quê? A recordação do nosso passado biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico, cada ser que reencarna, revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito. Então, é só. Nós, quando reencarnamos, nós vamos reviver
no nosso novo corpo e vai vir passar por aquela fase da reencarnação, que pode ser uns 80 anos, todo o nosso passado. Como assim? Tudo que você fez no seu passado de bom vai estar refletido no novo corpo. Que maravilha! Mas, se teu histórico é cheio de nota vermelha, isso vai se refletir no novo corpo. Não é? Olha os nossos irmãos suicidas. Nova reencarnação. O que está se refletindo no novo corpo que ele ganhou? Não é o passado dele? Ah, está lá meu ato suicida. Esse vai nascer cego, esse vai nascer com deficiência mental, esse vai ter esses problemas de saúde, esse vai ter aquilo, tem aquilo acontecendo no corpo dele, no novo corpo dele. Ele está apresentando o passado dele no corpo. O sujeito olha para o corpo dele e diz assim: eu estou lendo o seu passado. Entendeu? Olham para a gente e dizem: estou lendo o seu passado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, todo o passado que lhe diz respeito, aí ele diz assim: da forma que se exprimirá na Terra, todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica, e já conquistou, para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo que se encontra. Ele vai estacionar naquela encarnação com o histórico que lhe diz respeito, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. E com esse histórico, ele vai ter que realizar o que lhe compete, de acordo com o grau evolutivo em que ele se encontra. Ah, não vai dizer assim, não dá para dar uma quebrada de galho aqui, nesse corpinho. Não, querido. Esse corpinho aqui está em acordo com o aluno que teve de 20 notas, 19 vermelhas. Pô, não dá para aliviar aqui, não. Porque se para aliviar, eu vou ter que cobrir uma nota vermelha de azul. Não posso fazer isso. Isso é adulteração. Agora, você pode começar a trabalhar para na próxima teu histórico vir menos colorido. Ter uma cor só, entendeu? Então, eu achei fantástico o que ele traz aqui, o ministro Clarencio, né? Agora, para a gente encerrar, vou dar uma olhadinha. Eu realmente não tinha visto essa questão aí que a Ana falou para a gente. Achei interessante. Gênesis, capítulo 11, item 20. Vamos lá. Capítulo 11, Gênesis espiritual. Porque a minha Gênesis é essa, tá, gente? Vamos ver se o texto bate o mesmo. Diz assim, capítulo 11, item 20. Um fenômeno, é assim, ó, no seu também? Um fenômeno particular, igualmente registrado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Preso ao laço fluídico que o une ao embrião, a perturbação se apodera dele, aumentando na medida que o laço se estreita. E nos últimos momentos, o espírito perde a consciência de si mesmo, não sendo jamais testemunha consciente de seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades, se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que servirão à sua manifestação. Aqui se mostra a sabedoria que preside a todas as partes da obra da criação. Faculdades demasiadamente ativas usariam
e destruiriam órgãos delicados, apenas esboçados. É por isso que a energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Então, a gente vê uma natureza espetacular, né? Tudo na medida certa. Quando alguma coisa sai do equilíbrio, tem mãozinha nossa no meio, né? Tem mãozinha nossa no meio. Então, meus irmãos, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem, a gente vai começar na 340. Hoje são 29. Semana que vem, deixa eu ver aqui, junho, né? É dia 5, né? E semana que vem também começa já aquele nosso segundo painel espírita sobre as drogas. A primeira aula vai ser segunda-feira, 18h40. Vai ser até o William que vai dar aula para a gente. Então, dia 5/6, 340. Eu achei essas perguntas muito interessantes do Livro dos Espíritos, né? Eu vejo já várias vezes, já li essas questões, mas ainda não tinha, tipo, como diz o povo por aí, aberto o olho para a forma como a gente está vendo aqui agora. Entendeu? Eu já li isso, mas nunca tinha parado assim para fazer o estudo, puxando por esse lado. Por isso que a gente, né, a gente vai vendo que o estudo da doutrina ele vai chegando de acordo com nossa capacidade de entendimento. Já li essas questões várias vezes, mas ainda não tinha parado para analisar dessa forma que nós estamos analisando agora. Graças a Deus que o Senhor nos dá essa oportunidade, né? De rever, e rever, quantas vezes for necessário do nosso aprendizado. Olha, gente, para a próxima aula, a gente vai precisar do Livro dos Espíritos, tá? Então, deixa o livro, que é da Ivone Pereira. A gente vai precisar do Livro dos Espíritos, então deixa o Livro dos Espíritos aí. Então, nós vamos agora, meus irmãos, encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir aí para a nossa irmã Ana Brito fazer a nossa prece. Ana, faz a nossa prece para a gente, de agradecimento. Vamos agradecer então a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, que possamos ter força, que possamos vencer as nossas dificuldades para poder entrar em contato com tantos conhecimentos. Obrigada, Jesus, pela tarde de hoje e que nós possamos estar unidos em pensamento, no sentimento do amor e na paz. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Então, dá uma paradinha. Quando for 5h30, a gente retorna, tá bom? Para estudar a devação do invisível.